Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse 4. Ontem nós tivemos uma live acerca da igreja de Laodiceia. E hoje eu quero falar do capítulo 4. Eu quero falar com vocês sobre esse capítulo, nesse estudo, em nome de Jesus. Abriram aí? Capítulo 4 de Apocalipse, diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta nos céus. E a primeira voz, que como de trombeta ouvia falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deveriam acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era, na sua aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sardônica, ou seja, ela também era parecida com diamantes e rubis. Amém? E diz assim: e um arco celeste estava ao redor do trono, e a aparência semelhante a esmeralda. Cláudia de Lima, seja bem-vinda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam as 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto era como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça,
ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber a honra, a glória e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Louvado seja Deus. Nós estávamos meditando no Apocalipse, demos início, falamos das cartas que foram emitidas às 7 igrejas que estavam na Ásia. E logo após que o Senhor manda os recados para a igreja, diz que João olha e diz que ele olhou e estava uma porta aberta no céu e uma voz que, como de trombeta que eu ouvia falar com ele, disse: sobe para cá. E eu vou lhe mostrar as coisas que vêm depois e que devem acontecer. E ele diz que foi arrebatado em espírito e eis que estava lá um trono. João vê um trono, vê aquele que estava sentado sobre o trono, que tinha uma aparência, em algumas bíblias está pedra de jaspe, sardônicas, esmeralda, outro fala sobre diamantes e esmeralda, o aspecto. Então eu já quero começar a falar que João estava tendo já a visão do sobrenatural. Já não tinha nada mais de natural na visão. Já não era mais uma visão comum. João começa a ter a visão do céu, a visão do sobrenatural. E uma visão bem pitoresca, né? Porque não é uma visão assim que a gente possa olhar e ter entendimento. Como? Quantos, como eu e você, imaginavam muitas vezes no passado Deus como um velhinho barbudo sentado num trono, né? Barba branca, todo de branco, sentado como Deus, né? Uma visão que talvez foi criado na nossa mente, foi construída uma visão assim, talvez por filmes, por desenhos, por ideias. Mas quando João chega lá, a visão é outra. É uma visão muito pitoresca. É uma visão muito diferente, umas coisas que talvez se você parasse para analisar, seria uma visão bizarra. Ele olha, vê um trono. E o que estava sentado parecia pedra de jaspe ou de diamante. Imagina, um ser sentado com um corpo parecendo que era um diamante. Tinha um arco celestial ao redor do trono, que era parecido com uma esmeralda. E ao redor do trono haviam 24 tronos ao redor. E sentado nele 24 anciãos, vestido de vestiduras brancas e coroa de ouro na cabeça. Olha a visão. O trono saía relâmpago, vozes e trovões. E diante do trono ardiam as 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, que eu já disse aqui uma vez, e eu vou tornar a dizer, que representava a menorá. Existem pessoas que às vezes disseram: apóstolo, por que o senhor tem essas coisas na sua igreja? Eu tenho lá para ensino, claro, uma réplica da Arca da Aliança, eu tenho um candelabro, tenho um chofar. Além de ser para ensino, são representações daquilo que é no céu.
Deus, quando mandou Moisés fazer, ele disse: faça tudo que viste aqui em cima do mesmo modelo. Então João, quando sobe, viu lá as 7 lâmpadas, 7 espíritos de tochas acesos, que são os 7 espíritos de Deus. Como? Eu expliquei esses dias. Deus é um. Como é que são os 7 espíritos de Deus, apóstolo? E eu dei o exemplo de Isaías 11. Que ele profetiza que viria o Cristo e repousaria sobre ele os 7 espíritos de Deus, que é o espírito do Senhor, de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, de temor e espírito de... Deixa eu abrir aqui para mostrar para você os 7. Que às vezes quando falha a minha cabeça um pouco, falei com a apóstola que eu acho que eu estou ficando um pouquinho velho. Isaías 11 diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Que são os 7 espíritos, 7 manifestações que Deus se manifestariam. E essa menorá, esse castiçal, esse candelabro, mas no hebraico é menorá o nome, ele representava as 7 chamas. E é isso que João vê no céu, ó. 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Deus. Ou você pensa que era a lâmpada dessa de Thomas Edison? Claro, com certeza que não. Eram lâmpadas como Deus havia mandado fazer até no templo, que é a menorá dos 7 espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por... Meu Deus do céu. Que visão doida isso, hein? Que loucura. 4 animais cheios de óleo por diante e por detrás. Cheio de óleo. Imagina, uns animais com olho por tudo que é lado. Talvez se fosse você, sairia correndo, apavorado com a visão, aterrorizado com a visão. Que é isso? Tinha gente que ia amarrar e ia falar: tá amarrado, demônio, sai da minha vida em nome de Jesus, desaparece. Exu bravo. Tô falando sério. Se é um crente hoje que vai pro... que tem uma experiência como essa, meu Deus do céu. O camarada ia fazer descarrego, jogar sal grosso, óleo ungido, velho. Verdade. Imagina, o irmão está acostumado com esse culto tão monótono, tão morno, que nem a igreja de Laodiceia. Aí chega no céu, começa a ver umas coisas pitorescas desse jeito, umas coisas assim meio bizarras aos olhos humanos. Vê um semelhante ao cristal, o transparente, sei lá, né? 24 anciãos em volta do trono. Na verdade, uns animais com um monte de olho para tudo que é canto. Aí diz assim: e os 4 animais, e o primeiro animal era semelhante a um leão. Epa, olha só. A gente quer dizer o diabo, é verdade, minha bispa. Era semelhante. Porque João, na verdade, o Senhor fala para ele: o que você vê, você escreve. Então era uma coisa muito futurística para João. Então quando João começa a ver, ele começa a tentar dar ideia do que ele mais ou menos conhecia, para tentar descrever o que ele estava vendo. Era semelhante a um leão. O segundo animal era semelhante a um bezerro. O terceiro animal, o rosto era como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então vamos falar do leão, que representava o leão da tribo de Judá, o bezerro, o sacrifício, o homem, a adoração, e o quarto, a águia, os profetas. Era o espírito do profeta. A Heloísa está dizendo: eu ia desmaiar. É verdade, muita gente ia até desmaiar.
Só em ter essa visão. Meu Deus, que me tirou daqui! Pelo amor de Deus! Não... ia ter gente que ia entrar em pânico, né? E o outro era semelhante a uma águia voando, ou seja, a águia representa os profetas, né? E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas. Gente, eles ainda eram alados. E ao redor e por dentro das asas estavam cheios de olhos, meu Deus. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eram 4 seres viventes que 24 horas por dia, pelo século dos séculos, estavam dizendo: Santo, 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 Santo. Mas é uma visão bem pitoresca, você concorda comigo? Não é uma visão do natural. Aí a gente começa a entender porque para muitos Deus não abre a visão do espiritual. Eu vou falar uma particularidade que eu ouvi o meu apóstolo falar uma vez, o apóstolo René, e eu fiquei pensando muito nisso. Quando Jesus curou o cego de Betsaida, que tira ele da aldeia, e Jesus cospe nos olhos dele, e pergunta para ele: o que vês? Ele diz: eu vejo homens que andam como árvore. Eu nunca me lembrei de Jesus ter repetido, ter que ter fazer o feito 2 vezes para o milagre acontecer. Aí quando ele diz: eu vejo um homem como árvores que andam, Jesus foi lá, toca nele de novo, a visão dele é estabelecida. Sabe o que eu entendo ali? Aquele homem, quando Jesus unge, cospe. Hoje a gente sabe disso. Mas na saliva está o nosso DNA. Quando Jesus cospe, nojento, né? Mas ele lançou o DNA da eternidade nos olhos daquele homem. Os olhos daquele homem, além de curado, abriu para o mundo espiritual. O homem começou a ver árvore andando. Umas coisas pitorescas. Eu estou vendo o homem como... não, peraí, abri muito. Volta. Vem para a terra. Nem todo mundo tem condição de ter a visão do sobrenatural, não. Deus não abre a visão do sobrenatural para muita gente, não, porque é muito forte. Só ficaria calma com a águia, pois sei que ela é forte e voa alto, é verdade. Estou sentindo até falta da minha águia aqui atrás. Então, quando a visão espiritual é aberta, a gente consegue enxergar coisas que ninguém consegue enxergar. Deus traz visão. Não é para qualquer um, não, querido. Porque ter visão das coisas do eterno é muito séria. Deus, quando fez Moisés fazer a arca, o tabernáculo, o altar do sacrifício, a bacia de bronze, a menorá, o altar do incenso, a arca da aliança, Deus levou Moisés. O apóstolo Paulo disse que ele foi arrebatado ao 3º céu e viu coisas que não convém ao homem falar, coisas inefáveis. João só escreveu o Apocalipse que Deus falou, é para escrever. O que tu vê, escreve. Mas não é fácil não, viu? É uma visão aterrorizante. Você conseguir ter visão do sobrenatural. Você já pensou você andar na rua e você vê demônios montados nas pessoas? Eu já tive várias vezes visões assim. Uma pessoa vindo na minha frente, eu vi um demônio montado nele, assim. Visão mesmo. Eu vi o demônio sentado em cima da pessoa. E é aterrorizante. Tem hora que eu digo: Deus, não me mostra essas coisas não.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Quando você começa a ter visão espiritual aberta, você começa a ter noção do que está acontecendo na tua nação, sobre os céus da tua cidade, sobre os céus da tua casa, sobre os céus da tua família, sobre os céus da tua nação. Você começa a ter visão de coisas pitorescas. Aí todo mundo começa até a dizer que você está louco. Imagina João falar um negócio desse. Eu vi 4 seres viventes. Um parecia um leão. Majestade. Autoridade. O outro era semelhante ao boi, o sacrifício. O outro era semelhante ao bezerro, né? O outro era semelhante ao rosto de um homem. Fala da adoração. E o outro da águia. O espírito do profeta que enxerga de longe. E todos eles tinham 6 asas, tinham olhos por tudo que era lado, tinha uma visão ampla de tudo. É nesse reino que Deus quer te levar. É nesse reino que você faz parte, meu irmão. Isso que a gente olha aqui, que a gente vê, quem tem visão espiritual acha tão medíocre tudo isso que a gente está vendo. Porque a visão do reino ela é muito mais excelente. Só pessoas maduras conseguem ter noção do que tem lá em cima. Do que tem no reino. Aí a gente entra em pânico quando um parente está à morte, um cristão morreu. Gente, ir para a glória, estar na glória de Deus, é a coisa mais maravilhosa que deve ser. E quando os animais davam glória, versículo 9, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono e adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, por tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Você vê, né? 24, 12 vezes 2, 24 anciãos vestidos de branco diante do trono, declarando que tu és santo. 4 seres viventes em uma só voz dizendo, gente, por isso que João Ferreira de Almeida pecou quando ele transliterou a Bíblia para o português, no texto que diz Deus habita no meio dos louvores. O texto original diz que Deus dança no meio dos louvores. Só que João Ferreira era um padre, e era muito para a cabeça de um padre que Deus dançava. Eu vou mudar isso aqui para Deus habita. Isso é folclore dos judeus que escreveram, não, querido. O reino espiritual é algo muito verdadeiro. Mas não é dado para qualquer um. Não é dado para qualquer pessoa, é dado para aqueles que buscam. Para aqueles que querem maturidade, crescimento, visão do reino, visão de trono, visão da majestade de Deus, que consegue entender o que é os 7 Espíritos de Deus, que eu vou tornar a ler para você de Isaías, que a gente precisa ter isso na nossa vida. Eu e você precisamos desses 7 Espíritos de Deus sobre nossas vidas, o Espírito do Senhor. Você precisa do Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. Você precisa do Espírito de sabedoria. Não é de inteligência só, é de sabedoria.
Porque o inteligente aprende rápido as coisas. O sábio sabe o que fazer com a sabedoria, com a inteligência. Espírito de sabedoria. Aí vem a inteligência. Espírito de inteligência. Espírito de conselho. Espírito de fortaleza. Espírito de conhecimento. E espírito de temor. São esses 7 espíritos que ardem diante do trono do Senhor, de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, de temor, de conselho. São os 7 espíritos que ardem. Aí o pessoal olha assim e fala assim, eu não sei por que esses crentes vivem com essas coisas, hein? Isso parece coisa de judaísmo, isso é bíblico. Se você não tiver visão, quando você chegar na Nova Jerusalém, você vai falar assim, Senhor, não quero ficar aqui não, viu? Isso aqui parece coisa de outras coisas, sabe? Eu quero estar no lugar de santidade. Me bota de volta na minha igreja, onde eu canto no coral. Me bota diante na igreja, onde eu estou no círculo de oração. Me leva de volta, Jesus, eu não quero ficar aqui não, aqui tem essas coisas, tem taxa de fogo, não estou acostumado com isso não. Não, Senhor, eu quero ficar aqui não, Senhor, tem negócio de toque de chofar aqui, tem 4 ser viventes com olho para tudo que é lado, fica me olhando para tudo que eu faço. Não, eu quero ficar lá na minha igrejinha, Senhor. Está na hora da igreja começar a ter visão do sobrenatural. O que tu vês? Eu vejo o homem como árvores que andam. Árvore anda, gente. Árvore anda. Imagina as árvores andando. Tu tá andando de noite enquanto uma árvore andando na tua direção. Tu tem noção? Mas o mundo espiritual é assim. Você tem visão das coisas de Deus, mas você também passa a ter as visões das coisas do inferno. Você enxerga demônios, você enxerga trabalhos do que é feito de bruxaria. Alguém vem conversar com você, você começa a ter visão do que é a vida daquela pessoa. Deus te revela o profundo e o oculto. Só que tinha coisas que João não entendia. Era muito para ele. E até aqui está muito fácil para João entender. Mas quando ele começa a falar de algumas coisas que nós vamos tratar aqui, é só quem tem espírito, olhos espirituais abertos, visão aberta. Eu quero perguntar para você, você quer ter visão aberta? Você quer ter visão de Deus aberta? Você quer ter visão do espiritual? Aí, apóstolo, para me ficar vendo essas coisas, eu prefiro ficar olhando minha televisão, minha novela. Eu prefiro ficar vendo essas coisas que as pessoas veem, não. Tem coisa que não é bom ver, a gente não quer ver mesmo, não. Mas é assim no trono. Relâmpago. Vozes, trovões. O reino, ele é dinâmico. Ele é lindo. Arco-íris. O arco lá da aliança. O trono semelhante a um diamante. Aquele que estava sentado, João fala, parecia um diamante ele. O aspecto dele parecia um diamante. A pedra de jaspe, a pedra de diamante. Amém? Então é necessário que a igreja comece a entender essas coisas. Apóstolo, o senhor está falando de coisas profundas à toa, e eu quero falar de coisas mais ainda.
Nós vamos começar amanhã a falar sobre os livros selados e os 7 selos. Mas hoje aqui, tudo isso aqui tem uma única só revelação: da adoração do Eterno. Que a adoração a Deus é 24 horas pelos séculos dos séculos, tanto pelos anciãos, 24 anciãos, pelos 4 seres viventes, que adoravam ao que vive para sempre, lançando suas coroas diante dele e adorando. Então, querido, Deus não quer adoração, Deus quer adoradores e verdadeiros adoradores. Como dizia um pastor muito conhecido, Antônio Cirilo, tem muito adorador de plástico por aí. Qualquer coisinha racha, quebra. Mas verdadeiros adoradores que vão adorar o Eterno para todo sempre. E serão cheios da presença dele. Amém? Eu quero poder orar por você. A Bíblia diz que ao redor do trono há 4 seres viventes. Tem uma canção do ministério Casa de Davi, que é linda, que diz: uma só voz dizendo, tu és santo. Fala dos 4 seres viventes, fala dos anciãos. E eu quero que na Nova Jerusalém também venham falar de mim e de você. Que nós estaremos adorando aquele que vive para todo sempre. Você crê nisso? Você ama o Senhor para isso? Porque se você está na igreja só para resolver os seus problemas terrenos, você está perdendo tempo. Porque o Evangelho é para aqueles que querem ir mais além, ter visão espiritual aberta, ter entendimento, cântico do coração dos 4 seres viventes, coisas profundas santo, santo, de Deus. santo, Deus Todo-Poderoso. Amém. Feche seus És olhos. que és e que há de vir. Vamos orar. Revela a nós, Senhor, a tua santidade. Abre os olhos dos teus filhos, Pai. Abre, Pai. Sabemos que o Senhor está levantando uma geração que quer se comprometer com a tua santidade, Senhor. Aleluia. Uma geração como Elias, João Batista e Isaías. Uma geração de nazireus prontos para se posturar na terra, prontos para se posicionar radicalmente contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. Uma geração que deseja preparar a tua noiva aqui na terra. Uma geração comprometida em ouvir e obedecer cada palavra que teu Espírito falar aos nossos corações. Aleluia. Senhor, nós queremos ser essa geração. Eu quero ser, Pai, essa geração. Revela-nos, Senhor, a tua santidade. Gera a santidade de Jesus em nós. Aleluia, Pai. Faz isso, Deus. Santificado seja, Senhor, o teu nome na terra, em nossa geração. Aleluia. Aleluia, Pai, te adoramos, Senhor. Abre os olhos espirituais da tua igreja, Pai, para que possam te ver.
para que possam te contemplar, Deus, entender qual é a tua vontade, a tua altura e profundidade, Deus. Faz cair as escamas. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Queremos te ouvir, queremos te ver, Deus. Mostra-nos. Mostra-nos a tua santidade, Deus. Nos dá visão espiritual. Nos dá visão do reino. Me dá visão, Pai, de um Cristo ressurreto. Me dá visão do trono, Deus. Eu quero ter a visão do trono, Pai. A visão da tua glória. Eu não quero ter a visão de um Cristo derrotado, pendurado numa cruz. Não, não. Mas de um Cristo que os olhos são como chama de fogo, o cabelo como uma alva lã, os pés como bronze polido, o rosto como o sol ao meio-dia e os olhos como chama de fogo. Eu quero te ver, Pai. Eu quero te ver, Pai. Eu quero te ver. Leva a tua igreja a te ver. Leva a tua igreja, Senhor, a te contemplar. Oh, meu irmão, adore a Ele. Pede para Ele abrir a sua visão. Pede para Ele tirar as escamas que te impedem de enxergar aquilo que Deus quer que você veja. Faz isso, Pai. Faz cair esses escamas. Nos dá visão do teu reino. Nos dá visão do teu trono. Nos mostra a nova Jerusalém. Eu quero te ver, Pai. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Deus. Faz a tua igreja te contemplar. Por favor, Pai. Aleluia. Te adoramos. Te bendizemos, Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Pelo sangue do Cristo, nos entregamos a Ti mais uma vez. Me entrego a Ti mais uma vez. Me entrego a Ti mais uma vez. Me receba no Teu trono. Eu te amo. Eu só te quero. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Pai. Como João viu. Como Paulo viu. 24 anciãos estão em volta do teu trono, declarando que tu és santo. Quatro seres olhando somente a Ti e proclamando que Tu és santo. Uma orquestra celestial, um grande coral cantando a Ti. Uma só voz
Estamos aqui, Senhor. Eu te amo, Deus. Te amo, Deus. Estamos aqui, Senhor. Nossos olhos estão em ti. Nossos olhos estão em ti. Obrigado, meu Pai. Unimos nossas vozes, cantamos a ti um novo cântico, Senhor. És santo. Nos unimos ao povo celestial e proclamamos: és santo. Não cansamos de declarar: és santo. Obrigado, Deus. Abra os olhos, abra a visão, para que consigam enxergar o teu trono, Deus, e poder chegar diante de ti com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor para te adorar. Abre os olhos da tua igreja pelo que nós vamos tratar esses dias. Da visão, da sabedoria, do entendimento. Pai, abre os olhos para que possamos ver o sobrenatural. Senhor, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Eu os abençoo para a honra e glória e louvor do teu nome. Que a tua igreja venha entrar diante do teu trono e achar graça diante de ti. E apresentar nossa adoração a ti, no nome santo de Jesus. Aleluia. Amém, querido? Chegamos ao final dessa live, mas amanhã eu volto, meio-dia orando, e às 19h30 continuando com o estudo do Apocalipse. Você tem vontade de enxergar? Deus vai abrir sua visão. Deus vai te trazer entendimento. Hoje Deus falou da adoração, falou dos 4 anciãos e dos 4 seres viventes, que representam a majestade, o sacrifício, o reinado, o sacrifício, a adoração do homem e o voo dos profetas. Que Deus abençoe você. Que você possa permanecer nessa presença aí na sua casa, mergulhado na glória, com todas as escamas caindo, e você contemplando a visão do sobrenatural de Deus. Uou! Não uma visão religiosa, mas uma visão sobrenatural, real. Oh. Uou! Santo! Ele é santo! Ele é santo! Ele é santo!
Você também é um sacrifício. Você é o adorador. E você é o profeta que vai voar ao trono dele. Ele te fez rei e sacerdote. Você é o sacrifício vivo. Você é o adorador que vai adorar pelo século dos séculos. E você é um profeta, uma águia voando no sobrenatural de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nos dê essa visão por todos os lados. Nos dê, Pai. Levante o seu rosto e te dê paz. Recebe visão. Beijo, Brasil. Eu volto, mas vou continuar na adoração. Aleluia!